Boa noite a todos. É uma alegria receber cada um de vocês aqui. Eu gosto muito de falar sobre os milagres de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um milagre que ele realizou curando o filho de uma viúva. E diz assim, Lucas capítulo 7, versículos 11 a 16. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, o filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse-lhes: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Então Jesus entregou-o à sua mãe. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Na Bíblia nós encontramos, de forma detalhada, cerca de 35 milagres realizados por Jesus. Mas, na verdade, existem inúmeros milagres operados por ele que não foram registrados com detalhe. Isso conforme o apóstolo João disse. Ele diz assim, João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Naim é atualmente a cidade de Neim, próxima da cidade onde Eliseu ressuscitou um menino, o filho da Sunamita, lá em 2 Reis. Naim é citada no Novo Testamento exclusivamente nessa história de Lucas. No verso 11, observa-se que o evangelista destaca os discípulos de Jesus da grande multidão. Ele faz questão de separar os grupos. Ele fala da multidão e fala dos discípulos de Jesus. Esses discípulos que o acompanhavam. E isso é devido ao fato dele ter escolhido recentemente, na época em que foi escrito, recentemente Jesus havia escolhido os 12 discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos, está lá em Lucas 6. Na sequência da narrativa de Lucas, esta é a primeira caminhada de Jesus juntamente com os 12 que ele elegeu, que ele escolheu. Por isso, ele fez questão de separar a multidão dos 12 eleitos por Jesus. Ao se aproximarem da cidade, depararam-se com um enterro que saía do portão em direção a um cemitério, localizado fora das muralhas da cidade. O cortejo anunciava uma trágica fatalidade. Como era de costume à época, carpideiras profissionais choravam e lamentavam o acontecimento com prantos e uivos estridentes, acompanhados do som de flautas e símbolos que simbolizavam a dor de uma mãe viúva que acabara de perder o seu único filho. Prestando-lhe solidariedade, aquela grande multidão da cidade o acompanhava. Naim não era como Jerusalém, Cafarnaum, Nazaré e etc. Cidades famosas pelas grandes realizações e aparições de Jesus. Mas Naim não era assim. Naim ficou conhecida apenas pela ressurreição de um rapaz, filho de uma viúva, e Naim era situada no sudoeste da Galileia, distante 8 quilômetros de Nazaré, no limite norte na planície árabe de Neim. De lá se avistava uma paisagem muito bonita, o pequeno Hermon. Naim significa aprazível, beleza e deleite. Jesus havia saído de Cafarnaum, distante 40 quilômetros de Naim. Portanto, caminho de um dia na medição israelita antiga, passo a passo, acompanhado por seus discípulos, recentemente escolhidos, e por uma multidão
E a cada cidade que Jesus passava, se avolumava o número de pessoas por causa de sua notoriedade e dos milagres que ele realizava. E as multidões acompanhavam Jesus em alegres cantos, e possivelmente, afinal, eles haviam presenciado o milagre o restabelecimento do servo do centurião. Que alegria deve ter sido essa caminhada com Jesus, rumo à cidade aprazível. Isso daqui é uma metáfora. A nossa caminhada com Jesus, ela vai rumo à cidade aprazível. Na nossa caminhada, nós vamos nos deparar com perdas, vamos nos deparar com problemas, à primeira vista insolúveis. Mas Jesus sempre chega na hora certa. Jesus sempre vem nos socorrer. E a nossa caminhada não é para uma cidade ruim, não é para um lugar ruim. A nossa caminhada deve ser aprazível, porque nós estamos caminhando rumo à cidade aprazível. Quando Jesus estava perto da porta da cidade, houve então um maravilhoso encontro. E esse fato carrega um simbolismo curioso, porque é em frente à porta da cidade. É em frente de uma porta que o ser humano, ele também define a sua caminhada. Cidade aprazível ou cemitério? Diante daquela porta foi definido o futuro daquele jovem. Jesus nunca assistiu a um enterro até o final, porque no encontro da morte com a vida, essa última que é a vida, sempre prevalece. Assim, ele sempre desfez os sepultamentos. Aonde quer que Jesus ia, ele sempre desfazia os sepultamentos, também como uma metáfora. Ele disse que veio nos dar vida e vida com abundância. Amém. A nossa vida não deve ser esperando a morte, mas esperando sim uma vida abundante e esperando uma vida eterna, porque a nossa vida não termina aqui. A nossa jornada não termina aqui. Uma mulher então enlutada, carregando em seu coração duplamente ferido, um grito em sua alma. Um lamento inigualável de uma mãe que havia perdido o seu único filho. Imaginem a dor daquela mulher. Aquela caminhada até o cemitério já era conhecida daquela mulher, porque ela já havia enterrado seu marido. Ela era viúva. E possivelmente também havia enterrado seu pai. Para as mulheres daquela época, o sustento vinha do marido. Mas em caso de morte do marido, era o filho primogênito. O filho primogênito assumia o sustento da casa e o sustento da mãe. Naquela triste história, a mulher estava desamparada. Provavelmente do pai, do marido e agora do único filho. Todavia, o filho único de Deus se aproximava daquele triste quadro. E o encontro do filho único de Deus com o filho único daquela mulher que estava morto, foi um encontro maravilhoso, um encontro que gerou vida. Vamos analisar a sequência dos 3 verbos. Jesus viu, compadeceu-se e disse. Diz assim: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: o Senhor olha e vê o ser humano nos seus conflitos. Ele se move de íntima compaixão e sempre tem algo a dizer para aquele que tem um coração ferido. Jesus quebrou inúmeras regras religiosas naquela época, na sua época. Ele curou no sábado, ele tocou num caixão chamado esquife, deixou de apedrejar uma mulher adúltera, cuja orientação partiu de Moisés. Ele se comunicava com pessoas rotuladas como caídas pelos religiosos. Ele recebia publicanos e pecadores e etc. Jesus quebrou inúmeras regras em prol do ser humano necessitado, porque o seu amor não possui medidas e limites. Jesus não faz acepção de pessoas, nós é que fazemos. Um judeu não podia tocar no morto ou em algo ligado a um defunto. O esquife ou caixão era um tipo de maca feito de vime, uma espécie de caixão aberto, sem paredes e laterais, no qual o cadáver era posto, envolvido com lençóis, faixas e um lenço no rosto.
Quem tocasse o esquife era considerado imundo até que se purificasse, cumprindo as liturgias da lei judaica. Contudo, Jesus, quebrando todas as orientações eclesiásticas, sem se preocupar com o que pensariam dele, tocou naquele caixão. Não ficou impuro e nem poderia. Ao contrário, o morto impuro é que ficou puro e curado e limpo. Jesus, movido por íntima compaixão, fala àquela mulher consolando-a: não chores. Aparentemente, parece contraditória essa expressão. O choro daquela mulher não era uma causa. O choro daquela mulher era uma consequência. Então o Senhor estava combatendo, primeiro, o efeito, aparentemente, para, em exercício de fé, combater a causa. Quando Jesus tocou aquele esquife, todos pararam. A Bíblia diz assim: e os que levavam o menino pararam. Porque ao comando de Jesus, tudo e todos param para ouvi-lo. Basta uma palavra e tudo se transforma, tudo revive, tudo renasce. Jesus alterou o rumo da história daquela mãe, daquela mulher que antes saía da cidade em direção ao cemitério. Agora ela retornava à cidade aprazível com seu filho nos braços. Jesus mudou a história da humanidade. Jesus transformou tudo. E é por isso que hoje nós cremos nele, porque ele continua a transformar vidas. Jesus é o maior transformador de vidas que já existiu. Após se dirigir àquela pobre viúva e mãe, o Senhor se dirige ao rapaz que jazia naquele leito fúnebre e dá um comando divino: mancebo, a ti eu te digo, levanta-te. Exatamente o que o ser humano moribundo tanto necessita: levantar-se. Ou dito de melhor forma, necessita de alguém que o coloque na posição vertical. Muitas vezes que o tire da depressão, muitas vezes que o tire da morte emocional, muitas vezes que tire da morte psíquica e física. Assim é que o autor da vida entra em cena com sua palavra curadora, que penetra no mais escondido da alma humana e restaura e renova as esperanças, vivifica, restabelece, cura, ressuscita, salva. Jesus então entregou à mãe aquilo que ela possuía de mais precioso: o Filho único. É fácil observar ao final do episódio o efeito desse milagre: a glorificação a Deus. A situação daquela mãe viúva era muito difícil. Ela havia perdido o seu único filho, a última esperança de dignidade naquela sociedade do Oriente Próximo que discriminava mulheres que não tinham o apoio de um homem para protegê-las. Elas não tinham direitos legais e nem mesmo seu testemunho era aceito diante das autoridades. Era muito duro o tratamento dado às viúvas naquele tempo. A prova de que o milagre foi perfeito é que o jovem começou a falar. As palavras de Lucas, quando diz que Jesus o restituiu à sua mãe, encontram um paralelo lá em 1 Reis 17, 23, quando Elias entregou o filho ressuscitado à viúva de Sarepta. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Esse milagre trouxe o temor de Deus sobre o povo, que passou a glorificá-lo com palavras de reconhecimento de que as profecias messiânicas estavam se cumprindo. Jesus hoje quer ressuscitar algo na sua e na minha vida. O que é que você enterrou? O que é que você já não ora mais? O que é que você já não acredita mais? Ele hoje quer ressuscitar coisas muito importantes para você. Jesus é aquele que cura a alma. Jesus é aquele que transforma as pessoas. O versículo 17 fala da repercussão desse milagre. Esse milagre ultrapassou os limites da Judéia e chegou até João Batista, que se encontrava na prisão em Maquero, do outro lado do Jordão.
A Bíblia não revela se já havia muito tempo que o marido daquela mulher tinha falecido. E agora ela perdera também o único filho, aquele que lhe dava amparo, proteção e mantinha o nome da família, a sucessão do nome da família. Pode imaginar o sofrimento daquela mulher? Como de costume, os vizinhos e conhecidos apresentaram suas condolências e sentimentos, na tentativa de confortar aquela pobre mãe viúva. Mas a dor e o sofrimento daquela mulher eram demonstrados por meio do choro contínuo, das lamentações. Por mais que desejassem, nenhum deles poderia resolver o seu problema. Só Jesus. É a mesma coisa conosco nos dias de hoje. Há problemas que fazem com que fiquemos desconsolados. Há problemas interiores, há problemas nossos que ninguém pode ajudar, ninguém pode resolver. Mas Jesus está dizendo para você hoje que Ele pode. Ele pode ressuscitar você. Ele pode ressuscitar aquelas emoções, daquelas coisas que muitas vezes você quer esquecer, que te trouxeram dor, aquelas coisas que você fez com que caísse um véu diante de você, para você não ver mais, não lembrar mais, porque aquilo te traz dor. Mas Jesus hoje, Ele quer ressuscitar os seus sentimentos lá no passado, antes de você passar por toda essa dor. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Lembre-se disso. Quando Jesus chegou, a multidão, vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão e disse-lhe: não chores. Eu tenho certeza de que durante o velório, os vizinhos e conhecidos daquela mãe já haviam dito essa frase: não chore. Várias vezes na tentativa de confortá-la e mostrar apoio. Muitas vezes nós não encontramos palavras para confortar as pessoas em seus sofrimentos. Agora aquela mulher percebeu que essa frase tinha algum sentido. Ela sentiu que aquelas palavras traziam um poder diferente, que tocava o coração dela e transmitia paz e segurança. E disseram um para o outro, como os discípulos no caminho de Emaús. Enquanto Jesus falava com eles não sabiam que era Jesus. Mas a Bíblia diz que alguma coisa ardia dentro dele. Exatamente como naquela mulher. Ela tinha ouvido de muita gente: não chores, não sofra, não chores, pare de chorar. Mas quando Jesus disse aquilo para ela, não chores. O não chores de Jesus significa: filho, eu conheço todo o seu sofrimento. Eu conheço tudo que você tem passado na sua vida e vim te ajudar. Em seguida, Jesus mandou parar o cortejo, levantou o morto reviveu para a glória de Deus. Aquele encontro foi marcado por fortes emoções. Todas as vezes que nos encontramos com o Salvador, esse encontro é marcado por fortes emoções. Todas as vezes em que Jesus fala conosco, porque Ele está vivo. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está vivo. Ele quer falar com você. Ele quer ressuscitar aquela pessoa que você era, cheia de sonhos, cheia de boas emoções, feliz, despreocupada. Jesus quer fazer isso. Em seguida, Jesus mandou parar o cortejo. E aquela viúva agora não podia conter tanta alegria e felicidade. Inclusive a multidão que com ela estava glorificava a Deus por ver aquele extraordinário milagre e diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Esse grande profeta que se levantou no meio daquele povo é o Filho de Deus, que venceu a morte. Ele venceu a morte e a Bíblia diz que Ele é o primogênito. Nós podemos vencer a nossa morte espiritual, a morte emocional, podemos vencer tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que mata muitas vezes as nossas emoções.
Às vezes, os problemas vêm sobre nós de tal forma que nós achamos que tudo está perdido. E cada dia que passa, muitas vezes a dificuldade aumenta. O fato de estarmos na multidão errada influencia demais a nossa vida, a nossa maneira de ver e de entender as coisas que nos cercam. Não pense que está tudo perdido. Não pense que não tem mais jeito. Não chores. Acredite. Jesus Cristo é o mesmo e com certeza Ele tem contemplado toda a sua vida, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades e o melhor, Ele quer te ajudar. Em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquele mesmo poder que foi levantado naquela hora, que fez com que levantasse o filho daquela mulher, é o mesmo poder capaz de curar todas as tuas feridas, físicas e emocionais. Atualmente existem multidões de pessoas semelhantes àquela que seguia aquela viúva de Naim, sofrendo com filhos com problemas, sofrendo com filhos envolvidos com drogas, com álcool ou outras mazelas, pessoas que sofrem emocionalmente, espiritualmente, e a cada dia que passa, as esperanças muitas vezes vão se esvaindo. Mas Jesus não muda, e Ele diz para você agora, não chores. Muitas pessoas às vezes querem nos ajudar, mas não podem. Mas Jesus diz para você hoje que Ele quer e pode te ajudar. Acredite, suas lágrimas são contempladas por Deus. Saia dessa multidão sem esperança e cheia de sofrimento. Venha agora mesmo andar com Ele. Às vezes os problemas são tão grandes e você se sente tão limitado e impotente que a sensação que você tem é de estar no fundo de um poço. Mas mesmo ali, Deus vai estender a mão para você. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lado, de um poço de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Clame a Ele com fé. Nada está perdido. Deus te vê agora, aí onde você está, e conhece o mais profundo do seu coração. O meu pai era filho único e ele não conheceu a mãe. O pai dele, quando a mãe morreu, tornou-se um alcoólatra. E ele foi criado por uma tia que morreu quando ele ainda tinha 12 ou 13 anos. Meu pai tinha depressão profunda. Ele trabalhou, se casou, teve filhos, foi bem sucedido profissionalmente, era um oficial superior do exército, um homem trabalhador, mas ele sofria muito com depressão. Ninguém podia curar a chaga do meu pai, nem a esposa, nem os 3 filhos que ele teve, nada consolavam aquele homem. Havia um vazio no coração dele que nada podia preencher. Muitas vezes eu vi meu pai parado olhando para o nada e dizendo para mim que ele sentia um vazio muito grande na alma. Eu orei pelo meu pai por muitos anos. Eu confesso que algumas vezes eu tive vontade até de desistir, porque esse vazio na alma dele não saía. Até que um dia, depois de muitos e muitos anos de oração, meu pai entrou no meu quarto e disse: eu quero esse Deus que você serve. Eu quero conhecê-lo. E quando meu pai conheceu esse Deus, esse Jesus que ressuscitou o filho daquela mulher e ressuscitou a vida do meu pai, porque ele estava morto em vida. Ele sofria, chorava, fazia as pessoas sofrerem. E nem mesmo sabia por que ele sofria tanto. E daquele dia em diante, Jesus começou a trabalhar no coração daquele homem. E Jesus mudou a vida daquele homem. E Jesus prometeu ao meu pai que ele o levaria sem que ele ficasse doente em cima de uma cama. E meu pai conheceu a Jesus. Os últimos 14 dias da vida dele, eu passei com ele lá no Rio de Janeiro, falando sobre Deus, falando sobre as coisas que Deus havia feito. E meu pai descansou
em paz, nos braços do Senhor. Mas antes disso, ele conheceu a vida abundante que é em Cristo. Antes disso, ele pôde festejar os filhos, festejar a esposa, pôde ter um Natal maravilhoso, vários natais maravilhosos. Ele pôde reconhecer a mão de Deus na vida dele e na família dele. Antes de levá-lo, Deus o curou. Não perca as esperanças. Não desista. Não chores. Continue orando. E Deus vai fazer na vida daquele a quem você ama e vai fazer na sua vida também. Deus é aquele que cura. Ele não cura só o físico. Naquele dia, ele curou o físico daquele menino. Mas ele curou também todas as emoções daquela mulher. Ele curou aquela mulher daquela chaga, daquele sofrimento, de tantas perdas. Não desista. Jesus querido, muito obrigada por tudo que tu fazes. Obrigada por tua mão estendida. Obrigada, Senhor, porque tu continuas a fazer milagres nas famílias, continuas a fazer milagres individualmente. Obrigada, Senhor, porque cada um de nós aqui é um milagre seu, Senhor. Obrigada por tua profunda misericórdia por nós. Abençoa-nos, Senhor, e guia-nos até essa vida abundante que tu tens para nós. Obrigada porque o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Senhor, que nós possamos nos encontrar em ti, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus.